o contrato com o Galo. O Galo viaja para Montes Claros amanhã, onde na quarta-feira faz o jogo da segunda rodada do Campeonato Estadual contra o Norte. Depois desse empate 1-1 na Arena MRV, com o Reinier marcando o gol do Atlético. O técnico Jorge Sampaoli, em coletiva após a partida, diz que conversou com o Rony sobre como ele pode ser utilizado de forma inclusive versátil nesta temporada de 2026. Por outro lado, diz que a saída de Hulk é uma situação institucional e não cabe a ele conversar com o jogador, mas vem utilizando o Hulk nos treinos e também no planejamento do elenco para a temporada de 2026. Tem que ter um pouco mais de paciência, começo de temporada. Ele que citou essa questão de tem que ter um pouquinho mais de paciência, comecinho do Campeonato Mineiro, um resultado ruim, mas tá dando oportunidades pra meninada, né, Vini? É natural. Hugo, essa palavra, paciência, todo início de ano a gente fala sobre isso. Campeonato Mineiro é para fazer testes, é para observar, mas no primeiro resultado ruim, parte da torcida já perde a paciência, tem cobrança, já começa a cobrar. Eu entendo que o torcedor do Atlético, ele já tem, é o que o Ale falou, né? Eu concordo com ele nesse sentido, de que o torcedor do Atlético já tem uma birra com alguns jogadores da temporada passada. E aí não quer saber se o cara tá começando agora, se ele não tá na melhor forma física, se tá sem ritmo de jogo. Se o Rony, por exemplo, erra um passe, se perde um gol, a cobrança já vai ser pesada em cima dele, porque o torcedor já tá marcado com ele pelo ano de 2025. Mas, Hugo, não tem como você iniciar a temporada voando. A gente pega aí essa primeira rodada do Campeonato Mineiro, só o América que teve um placar elástico que foi até surpreendente, mas o Cruzeiro, que era favorito, também tropeçou, mesmo que seja com garotos. Então é um momento, assim, que a gente tem que entender. Por mais que o Atlético seja infinitamente superior e tenha, sim, uma responsabilidade muito maior de vencer um time como é o Betim, nesse momento da temporada, a diferença técnica ela é minimizada pelo tempo de preparação dos times do interior. O Betim está se preparando há muito mais tempo do que o Atlético, que voltou agora, que ainda está num processo de pré-temporada. Então, eu não me preocupo, sinceramente, para esse momento, com essa oscilação e com esse resultado. Vou me preocupar lá na frente, se o Atlético estiver jogando essa bola com o início do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se ainda não tiver chegado os reforços que precisam, camisa 5, camisa 9, mas para esse momento eu acho super natural. O Atlético empatou com o Betim e agora visa o jogo contra o Norte. Jogo da próxima quarta-feira em Montes Claros, na segunda rodada do Campeonato Estadual. Nessa estreia do Mineiro, pouco mais de 18 mil pessoas acompanharam o empate de 1-1 do Atlético diante da equipe betinense na Arena MRV. A torcida, inclusive, vaiou os jogadores do Atlético depois do apito final. O técnico Jorge Sampaoli mesclou o time com jogadores mais jovens e deixou de fora alguns atletas mais experientes, pensando na sequência da temporada. Gustavo Scarpa, Dudu, Hulk, Bernard, atletas que ficaram fora da relação do jogo porque estão sendo preservados para a sequência deste 2026. Por outro lado, ele utilizou jogadores mais experientes, mesclando com a juventude. Júnior Alonso foi titular, teve também na equipe principal o Alan Franco. Coelho, que se machucou no ano passado, voltou no último jogo de 2025 e hoje atuou por boa parte do tempo, e destaque também para o Rony, que esteve entre os titulares. O meio-campista Reinier também atuou, chegou a ser especulada uma negociação dele com o Red Bull Bragantino, quando o Atlético ainda tinha interesse em trazer o lateral esquerdo Juninho Capixaba, mas foi eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia. O Atlético abriu o placar no primeiro tempo justamente com o Reinier e sofreu o empate com o meio-campista Jardel do Betim na etapa complementar. O Galo agora visa este próximo compromisso e a partir de amanhã inicia a sua preparação para o jogo no norte de Minas. Hugo. Dali Pedro Abílio, destaque nesse jogo pro Coelho, e voltou de uma séria lesão, e voltou bem, para ter uma sequência. O Rony muito esforçado, né, Vini? Mas... esforçado é a palavra que representa bem o Rony. Na coletiva o Sampaoli falou que para ele o Rony é um jogador útil, e se eu fosse o treinador do Atlético também acharia útil. Porque o Rony é aquele jogador que todo treinador vai gostar. O cara que faz mais de uma função, que deixa tudo em campo. A grande questão é custo-benefício. Eu acho que o Rony não vale tudo que o Atlético já fez, né? Pagou por ele. Mas o lado do treinador eu entendo.
O Renier também fez uma boa partida, fez o gol, jogador que ainda precisa se provar, chegou com um certo cartaz e na temporada passada não teve sequência e quando entrou também não conseguiu corresponder. Mas o planejamento tem que ser seguido, Hugo. Não adianta o Atlético querer também atropelar os processos. Tem que ir aos poucos, um passo de cada vez para, aí sim, quando chegar a estreia do Campeonato Brasileiro, que já é neste mês, praticamente daqui 15 dias, os principais jogadores, aqueles que o São Paulo vai querer contar pro time titular, e estarem na melhor forma física e também já com certo ritmo de jogo, porque é uma temporada desafiadora, é diferente. O brasileiro nunca começou, pelo menos nessa era moderna aí do Campeonato Brasileiro, ele nunca começou em janeiro. Então vai ser diferente para todo mundo. Quando você vê esse início de campeonato, que é complicado, as coisas vão se ajustando, mas você analisa essas contratações, reforços do Galo, pontuais para esse começo de temporada, dá um certo alívio ou não? Até aqui me agrada os movimentos do Atlético, por exemplo, nas duas laterais, o Atlético elevou o nível. O Preciado, ele é bem superior ao Saravia. E na lateral esquerda, o Arana é excelente jogador, fez história, é ídolo do Atlético, mas não estava jogando essa bola toda. Para mim, o Renan Lodge também hoje está em um nível superior. Pro meio de campo, o Maicon, para mim, é um jogador que agrega em relação ao Gabriel Menino, que saiu. É superior também. Na frente, o Alan Minda, para mim, uma excelente aposta. Mas não pode parar por aí.